E é muito importante o Gregory estar falando, né, dessa questão do xamanismo, porque muita gente entende, até eu mesmo entendi há um tempo atrás, que o xamanismo era coisa, né, era um assunto, uma técnica, uma terapia só feita pelos índios, tanto que tem muito preconceito aí, muita gente fala, a pessoa faz xamanismo, mas a pessoa não é índio. Justamente. Né? Então você explicando que são técnicas tribais, resgatadas da ancestralidade, tudo, né, modifica assim, porque muita gente tem esse preconceito, tipo, pô, mas é coisa de índio que é essa, né? A gente vê que o Gregory não é aparentemente um índio, né? Então, né, como que ele pratica o xamanismo? Mas é bem interessante entender o seguinte, aqui no Brasil, né, nós temos uma cultura indígena muito forte, muito mais que em outros países, né, e existe uma diferenciação entre o que o índio faz e que os praticantes de xamanismo fazem. Aqui eu acho que vale a pena fazer uma explicação, né? O que o índio pratica é um ato religioso. O que ele pratica é a religião dele, né? Cada tribo dentro do seu conhecimento, dentro da sua cultura, dentro da sua religião. Então, quando você participa de um ritual indígena, ou algumas pessoas chamam de pagelança, né? Você está participando de um ritual religioso. Ou seja, ele está pegando os conhecimentos da religião dele e aplicando em uma pessoa. Seja através das medicinas da floresta, através de cânticos em língua nativa, da utilização de cachimbos, de maracas, de, enfim, N objetos de poder que eles usam. Então é muito diferente do xamanismo. O xamanismo, ele não é uma religião, ele é uma prática espiritual. E por ser uma prática espiritual, qualquer pessoa tem acesso. Qualquer pessoa pode estudar, né, e se capacitar para aplicar para ela mesma e para as pessoas que por algum motivo entenderem que ela é uma pessoa que pode ajudar nesse sentido, né? Uma outra coisa que eu gosto de explicar, Mariana, é que muitas pessoas acham que todos os praticantes de xamanismo são xamãs. Isso. É muito importante entender a diferença. Eu não sou índio e tampouco sou xamã. Eu sou uma pessoa que estudou e que estuda, que tem contatos com várias tribos indígenas, conheço índios nativos que nasceram, que falam na língua indígena e em português também, né? Tem índios no Acre, tem índios em Pernambuco, enfim, em vários lugares. E também tenho contato com pessoas de tribos de outros países, por exemplo, que praticam o xamanismo mexicano. O xamanismo mexicano é muito tradicional, eles resolvem muitas coisas através dos sonhos. Então isso me qualifica para aplicar algumas dessas técnicas, mas eu não sou xamã. Sim. O xamã é uma pessoa que passa por uma iniciação, seria o equivalente a um pajé. Eu queria perguntar, no caso, a pessoa ser xamã, ele tem a ver com a religião ou aí não? É só com essas técnicas, essa técnica que você está falando do xamanismo, dessa questão de ancestralidade? O xamã, ele é um nome genérico que a gente usa. Entendi, né? certo. Na verdade, assim, a palavra xamanismo, ela foi conhecida pelos antropólogos de uma tribo encontrada na Sibéria, se não me falha a memória. Então, nessa tribo, a religião chama-se xamanismo. Certo. E lá dentro existe uma pessoa chamada xamã. Se você for fazer um paralelo, seria equivalente ao pajé aqui do Brasil. Isso, entendeu? Entendi. Então o que aconteceu foi o seguinte, os estudiosos de práticas religiosas, os antropólogos, eles começaram a fazer um estudo dessas sociedades tribais e eles começaram a ver uma similaridade muito grande na forma de pensamento. Porque todas as tribos indígenas, essas tribos de outros países, todos eles olham para a natureza com muito respeito. Todos eles entendem nos astros um caminho de cura, um caminho de orientação espiritual, né? Todos eles olham para os animais com muito respeito. E todas as tribos entendem que cada animal tem uma energia diferente, né? Que cada planta tem uma propriedade diferente. Então, conforme eles foram estudando, eles foram reparando que todas as tribos, independente do lugar, tem essa forma similar de pensar. E, por convenção,
eles começaram a dizer que todos praticam xamanismo. Certo. Né? Então essa é mais ou menos a origem desse termo, xamanismo. Né? Mas hoje em dia você tem alguns lugares e algumas tribos também que abrem espaço para realizar iniciações onde a pessoa se inicia um xamã. Né? Não é tão comum, é uma coisa bastante difícil de se ver, mas existem em alguns lugares. Assim, eu particularmente eu não conheço nenhum lugar específico, mas eu já ouvi algumas pessoas falando que existe se você procurar bem. Mas acho que a questão não é nem essa. Você pode ter acesso a essa prática sem se tornar um xamã. Acho que isso é muito importante as pessoas entenderem. E você também, se você praticar isso no dia a dia, você também não vai se tornar índio, você não vai ser uma pessoa que vai começar a querer viver na floresta, muito pelo contrário, você vai ser uma pessoa que vai se entender no agora, em quem você é, só que de forma equilibrada. Tá certo, Gregório. E me fala uma coisa, o xamanismo ele é indicado para quem, né? Quem que pode fazer? A pessoa tem que ter algum tipo de desequilíbrio específico? Como que funciona? Na verdade, o xamanismo ele não tem nenhum tipo de contraindicação ou nenhum tipo de limitação de idade, por exemplo. Você não tem idade para realizar uma prática xamânica, é dos 8 aos 80, entendeu? E você não precisa estar doente ou com algum tipo de desequilíbrio psicológico, de desequilíbrio emocional, para você procurar esse tipo de prática. Qualquer pessoa pode praticar. Agora, existem cerimônias espirituais, existem momentos e práticas específicas voltadas para determinados tipos de problema. Por exemplo, a limpeza xamânica, que é um tipo de limpeza espiritual. Né? Ela é uma limpeza que funciona para reequilibrar os chakras, para limpar os chakras, para fazer encaminhamentos de espíritos obsessores, para ajudar a pessoa a retomar o equilíbrio energético dela. Então, muitas vezes a pessoa tem depressão e ela vai estar carregando todos esses problemas com ela. Ou então a pessoa tem um vício e por abertura desse problema, ela começa a ser acompanhada por espíritos obsessores. Então não existe também uma limitação, falando assim, olha, só pode fazer esse tipo de prática quem tiver esse tipo de problema. Entendi. Né? Existe uma flexibilidade muito grande para realizar esses tipos de cerimônia. E me fala uma coisa, quais são as técnicas xamânicas que você utiliza? Bom, como eu disse, é uma quantidade enorme de técnicas, cada uma vai ter um nome diferente, mas o propósito de todas elas é trazer o reequilíbrio de alguma forma, algum tipo de equilíbrio que a pessoa esteja necessitando. Eu tenho 3 técnicas principais que eu aplico aqui no meu espaço. Né? Uma delas é a limpeza xamânica, que é feita com tambores, com maracas, com defumação, utilizando ervas, né? Utilizando também cânticos indígenas, enfim, objetos de poder, né? Que são objetos que dão suporte ao trabalho, né? Dentro do xamanismo. Uma outra que eu gosto bastante são as rodas de cura. As rodas de cura são momentos em que nós nos reunimos em grupo, né? Existe dentro de cada roda um propósito específico. Eu gosto bastante de direcionar, né? Então eu criei um circuito de rodas de curas. São 5 rodas de curas que a gente vai falar em uma outra oportunidade, cada uma com um tema. Mas, por exemplo, vamos supor que uma pessoa sofra de síndrome do pânico. Ela pode participar das 5. Entendi. Né? Não tem problema, ela não precisa necessariamente participar só de uma, ela pode participar de todas. E outra prática que eu faço também, que eu gosto bastante, é a jornada do animal de poder. Maravilhosa, né, inclusive. Que é muito bacana. Muito legal, gente. Que é um momento que, novamente, em grupo, muito do xamanismo a gente faz em grupo. Né? Porque cria-se uma energia de troca. E dentro dessa troca, um equilibra o outro. Né? Um dá apoio para o outro. Então, essa troca dentro do xamanismo é muito importante. Né? Então, dentro da jornada do animal de poder, é o momento em que a gente vai aprender, primeiro, a entrar em contato com a energia da natureza, com esse grande espírito da natureza, e nesse momento a gente vai aprender a identificar qual é o nosso animal de poder. Né? E esse animal de poder ele vai dar
um suporte pra gente, cada um dentro da sua energia. E é uma jornada muito bacana que eu gosto realmente. Muito bonita, né? Muito bonito, gente, fazer o animal de poder. Todas as técnicas xamânicas são muito bonitas, né? São muito bonitas. Porque eu acho que todas elas têm um propósito de cura. E esse propósito de cura funciona através do quê? Do amor, primeiro, do amor próprio. Isso, né? É o mais importante. Da compaixão, porque você está fazendo em grupo, então você passa a aprender a ter compaixão pelo problema do outro, né? E pelo autoconhecimento, que é fundamental. Sem se conhecer, a gente sabe que não existe cura. Né? E eu acho que é o grande caminho que o xamanismo ajuda a gente a trilhar, o autoconhecimento. Sim, muito bom. A gente está fazendo, né, esses vídeos aí que a gente vai fazer um monte de vídeo aí a respeito de xamanismo aqui com o Gregory falando, então ele vai falar mais sobre essas rodas de cura, ele vai falar mais sobre a jornada do animal de poder, ele vai falar mais sobre essa limpeza energética de tudo que ele faz, como que ele faz, e vai ser super legal, super bacana. Então inscrevam-se aqui no nosso canal para você estar acompanhando, né, essa nova série aí de vídeos que a gente vai estar fazendo para não perder nenhum deles. Sigam ele no Sintonia Xamânica e eu aqui no Mariana Steiner. Certo? Gratidão.